Shalom, meus amigos, estamos nos dias de Pessah e achei importante fazer este vídeo para esclarecer dois temas que têm causado uma certa confusão entre algumas pessoas. Inicialmente, vamos falar do Hametz. A Torá proíbe o consumo de Hametz durante a festa de Pessah e na tradução para o português, a palavra Hametz está traduzida como fermento. E é aí que vem o problema. Vamos ver. Em Shemot, Êxodo, capítulo 12, passuco 15 em diante, está escrito: comereis pães ázimos, e ao primeiro dia tirarei o fermento de vossas casas. Em português, fermento significa um agente, uma enzima, capaz de provocar fermentação. Levedura, por exemplo. Exemplo, vamos citar alguns produtos que são levedados: queijo, iogurte, vinho, pão, etc. Mas Hametz não é fermentação de qualquer alimento. Prestem bem atenção, Hametz é a fermentação de 5 grãos que se misturam com água. E de acordo com a lei judaica, a Halahá, o Hametz só pode ser derivado de 5 tipos específicos de grão: trigo, cevada, espelta, que é um tipo de trigo, centeio e aveia. Qualquer um desses grãos que entrar em contato com água por mais de 18 minutos, sem ser assado, é considerado Hametz. E durante a festividade de Pessah, a Páscoa judaica, é estritamente proibido o consumo, a posse e até o proveito do Hametz. É preciso entender que Hametz não é fermento químico ou biológico, mas é o resultado da reação química natural entre grãos de trigo, cevada, espelta, aveia e água. Cerveja ou uísque, por exemplo, são fermentados com cevada, por isso é Hametz. Mas vinho, embora seja fermentado, não é Hametz, porque vinho não é fermentação com os 5 grãos proibidos. Da mesma forma, o fermento químico utilizado para bolos, embora seja fermento, não é Hametz. Um bolo feito com farinha de arroz, por exemplo, não é Hametz. Um pão de queijo feito com polvilho não é Hametz. A regra em Pessah é que durante os 8 dias de Pessah, a proibição de Hametz é muito rigorosa. Proibido comer, proibido possuir, proibido ver o Hametz. Espiritualmente, o Hametz representa o orgulho e o ego. Assim como a massa cresce e se infla, o ego nos torna arrogantes. A matzá, que é o pão ázimo, que é um pão não fermentado, representa a humildade. Agora, é comum também as pessoas confundirem Hametz com kitniot. Kitniot são outros grãos, como arroz, feijão, milho, e embora não seja Hametz, muitas comunidades Ashkenazi, da Europa Oriental, também evitam esses alimentos durante o Pessah, mas por tradição. Kitniot não é proibido pela Torá. O costume de evitar Kitniot surgiu na Europa Central e Oriental, nas comunidades Ashkenazi, por volta do século XIII, quando os rabinos daquela época estabeleceram essa restrição adicional, mas isto por motivos práticos e preventivos. Porque na Idade Média os grãos eram armazenados em sacos reutilizados e era muito comum que grãos de trigo ou cevada estivessem misturados no meio de um saco de lentilha, de arroz. E para evitar a contaminação cruzada, que um grão de Hametz fosse cozinhado acidentalmente, proibiu então o grupo inteiro das leguminosas. E tem mais, os grãos eram guardados em celeiros comuns, onde ficavam outros grãos proibidos, e o risco de uma partícula de grão infectar um lote de lentilhas de milho era muito considerado. E era alto demais esse risco para os padrões rigorosos de Pessah. É importante notar que essa prática é um costume, não é uma lei da Torá. O segundo tema que eu quero abordar é sobre o Seder de Pessah.
Nós temos uma Agadá, que é um livro onde temos todos os passos da noite de Pessah, bem explicado e para serem seguidos. Mas eu vi algumas pessoas acrescentando à festa momentos de maior descontração e resolvem fazer dança circular com músicas judaicas. Vamos lá! É costume judaico nas festividades cantar e dançar. É uma forma de demonstrar a alegria. Aliás, no Hallel, que é cantado no Sagim, temos uma citação que diz: Ze Hayom Asa Hashem. Este é o dia que Hashem fez para vocês se alegrarem. Porém, a dança circular não faz parte da noite de Pessah. No livro de Shemot, capítulo 12, a Torá nos diz que esta noite será uma noite de guarda, de vigília, porque o anjo da morte passaria sobre todo o Egito e houve um alto choro no Egito, pois não havia casa onde não houvesse alguém morto. A noite de Ceder é descrita como um tempo de proteção divina especial. E o Talmud nos ensina que nossa exaltação pessoal nunca deve nos fazer esquecer dos infortúnios que afligem outras pessoas. Quando derramamos gotas de vinho na noite de Ceder, lembramos que o nosso cálice de libertação não pode estar cheio quando outros têm que sofrer. No Pessah, a alegria é manifestada através do vinho, da refeição festiva, do canto dos salmos, o Hallel. Porém, a expressão corporal da dança é reservada para outras festas, como Shavuot, Sukkot, Simchat Torah, por exemplo. E tem mais. Na segunda noite de Pessah, começamos a contagem do Omer, período de luto. Durante esses 33 dias da contagem do Omer, observam-se práticas de luto que reforçam essa atmosfera de introspecção. Não se realizam casamentos, música e dança é proibido, muitos homens deixam a barba crescer como um sinal visível de luto. Então, dançar nas noites de Pessah não é uma boa prática. Devemos ter um equilíbrio, nos alegrar com a derrota do mal, celebrar vitórias, mas também sofrermos a dor do outro. Shabbat Shalom! Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. E até a próxima semana, se Deus quiser.